Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios no canal oficial da Abrace no YouTube, pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje nós temos aqui o imenso prazer de receber a doutora Shahira Issa, médica que atua na abordagem da medicina integrativa, buscando o despertar para uma nova consciência sobre autocuidado, cura e saúde. Doutora também é prescritora de cannabis e fez parte de um artigo, escreveu junto com outros colegas um artigo muito interessante que nós vamos falar sobre ele aqui. Doutora, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Oi, Cristina, obrigada pela oportunidade. Tudo bem, sim. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento que foi construído aí ao longo de 6 anos de doutorado, né? É um doutorado que se estendeu um pouquinho mais do que o normal por conta da pandemia, mas que foi extremamente rico em termos de conhecimento, né, adquirido durante esse tempo, né? Foi um tempo a mais de imersão nesse universo da cannabis medicinal e que deu como um dos frutos, né, esse artigo a que você se refere. Exatamente. Nós vamos falar sobre um relato de caso sobre o óleo no tratamento do Parkinson. A gente vai falar sobre melhoras de alguns sintomas desse relato de caso. Mas, doutora, como é que foi a história? O que te motivou a explorar esse tema, né? E como é que surgiu o seu interesse por essa abordagem? Bem, na verdade, o meu projeto, o meu interesse pela cannabis medicinal veio um pouco antes do doutorado, sempre foi um tema que eu achei extremamente interessante e fascinante, apesar de não ter muito conhecimento sobre ele, né? Então, quando eu entrei para fazer meu doutorado, eu já entrei com esse objetivo de explorar mais esse universo. Inicialmente, a proposta do meu trabalho seria trabalhar com. Na verdade, o meu doutorado foi em cima da cannabis no tratamento da ansiedade. Né? Na verdade, o projeto é com DTM, né? Com disfunção temporomandibular, não tem nada a ver com Parkinson, né? Mas acabou que durante o processo eu comecei a prescrever, né, durante o período do doutorado, eu comecei a prescrever cannabis, e esse paciente, na verdade, chegou para mim no consultório. Ele, com os resultados, ele nos despertou esse olhar da ciência e o interesse em escrever o artigo. Mas, inicialmente, ele era um paciente do meu consultório, né? Quem me procurou foi o irmão dele, inclusive, porque é um paciente médico, inclusive um colega médico, que já tinha Parkinson há 22 anos, já de bastante tempo de evolução. E quem me buscou foi o irmão dele, né, para tentar algo que freasse a doença, ou que pelo menos tentasse melhorar a qualidade de vida dele. Então, após os resultados, foi que surgiu, né, com
na verdade, com base no diferencial dos resultados que ele teve, porque sempre nós temos ótimos resultados com o uso do óleo da cannabis, tanto Parkinson quanto Alzheimer, né, doenças neurodegenerativas de uma forma geral, a gente tem ótimos resultados. Mas com ele os resultados chamaram a atenção, foram além daqueles resultados que normalmente a gente costuma observar. Então, isso despertou o interesse de escrever o artigo. Maravilha. E você poderia trazer para a gente algumas conclusões, alguns pontos chaves desse artigo? O que vocês observaram? O que dá para a gente ter de lição desse relato de caso, desse estudo de vocês? Primeiro, né, Cristina, é que cada paciente é único, né, na sua resposta e no seu comportamento diante do tratamento, né? Então, essa foi a primeira grande lição, né? Porque nesse paciente a gente teve um resultado tão chamativo, tão importante, e nos outros, assim, a gente vê variações. Por que variações? Né? Então, isso é bem interessante, foi o primeiro ponto, para a gente ter um olhar, assim, integrativo mesmo da medicina canabinoide, né? E individual, perceber que cada um tem uma resposta. Segundo, mais especificamente com relação aos resultados dele, o que mais chamou a atenção inicialmente, né, porque era um paciente que já estava, como eu falei inicialmente, ele estava no estágio bem avançado, então ele já não tinha mais condições de ficar em pé sozinho, locomoção ele já tinha perdido há muito tempo, inclusive por conta da imensa contratura, da intensidade da rigidez da contratura muscular que ele tinha, ele não conseguia mais ficar em pé sozinho, então ele estava totalmente acamado. Outro ponto é que ele estava já há 6 meses, mais ou menos, sem conseguir se alimentar por via oral. Ele estava usando gastrostomia e totalmente, inclusive água, nada ele ingeria mais por via oral, medicamentos e líquidos, né, tudo inclusive pela gastrostomia. E depois que nós iniciamos o tratamento, com uma semana, ele já conseguiu ficar em pé sozinho. Né? Isso tudo a gente tem registrado em vídeos, foi bem emocionante de recebendo esses resultados. E com uma semana ele conseguiu ficar em pé. Com uns dias a mais, ele conseguiu dar uns passos, assim, mais ou menos 1,5 m, 2 metros de passos, assim, obviamente que sustentado pelos cuidadores dele, mas ele conseguiu caminhar, coisa que ele já não fazia há vários anos. Na sequência, ainda mais ou menos com 30 dias em média de tratamento, um pouco menos, ele foi capaz de voltar a se alimentar por via oral. Né? Então, a gente também recebeu um videozinho da família mostrando ele tomando um iogurte, né, pela boca, sem nenhum engasgo, com muita tranquilidade. Então, isso porque nós temos no Parkinson, Cristina, sintomas motores e não motores. Né? Então, isso estou falando dos sintomas motores, né? Aqueles mais relacionados à parte física. E os não motores são mais relacionados à parte cognitiva, mental e cognitiva. Então, ele já estava também muito apático, sem interesse por nada, isolado, tendendo a isolamento, triste. Né? Então, com o óleo, ele ficou mais motivado, mais interessado, pedia para passear. Né? O relato de antes do cuidador era que levavam ele para passear e ele ficava apático a tudo, assim, sem reagir a nada. E depois do uso do óleo, ele pedia para passear, ele olhava tudo com muito interesse, sabe? Então, nós tivemos um ganho significativo, tanto na parte motora quanto nos sintomas também não motores, né? Então, com base nisso, a gente teve essa motivação para escrever o artigo, porque realmente a gente não observa de forma usual, principalmente com a terapêutica convencional, esse tipo de resultado. Né? Eu, pelo menos, eu sou clínica geral, eu não tenho especialidade na área, mas eu acompanho vários pacientes com Parkinson e tenho a oportunidade de observar, né, o que o tratamento convencional faz e o que o óleo faz. Todos eles, 100% dos pacientes que eu conduzo com o Parkinson, têm melhorias, têm benefícios, têm ganho na qualidade de vida com o uso do óleo. Né? Mas esse realmente foi um ganho assim que nos chamou muita atenção. Então, no final, quando eu comecei a escrever o artigo, a última notícia que eu tinha tido era que a fonoaudióloga e a nutricionista já estavam fazendo exames para tentar a retirada da gastrostomia. Né? Então, não só a gente teve um freio na evolução da doença, né? Não que nós paramos, mas nós desaceleramos a evolução da doença, né? Como também conseguimos reverter condições neurológicas que já estavam estabelecidas, né, há bastante tempo. E sem falar
na qualidade de vida desse ser humano, desse paciente, né? Um paciente já com 77 anos, né? setenta e Uma sete anos pessoa. com 22 anos já de Parkinson, Então, né? imagina a alegria dessa família, dos cuidadores e desse paciente, né? Que pôde comer novamente, pôde dar os passos novamente. Isso não tem preço. Sim, Cristina. E isso é algo assim muito lindo na medicina canabinoide. É essa sensação de alívio assim, de alívio extremo que as pessoas sentem, porque as pessoas que procuram tratamento com óleo, elas já estão procurando, maioria das vezes, como último recurso. Então, ela já vem de uma história de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor, dependendo da causa que o leva a procurar o tratamento. E é algo assim muito comum e muito prazeroso, e muito estimulante e motivador para a gente, enquanto, né, profissional de saúde que atua nessa área, é esse relato assim de qualidade deles falarem assim, nossa, transformou minha vida, né? Nossa, antes eu não conseguia nada e agora eu consigo fazer muita coisa que traz qualidade de vida. Então, esse sorriso, essa gratidão que o paciente traz, e principalmente a percepção nossa da melhoria na qualidade de vida dele, é algo incrível dentro desse universo da medicina canabinoide. Muito bonito de viver, né? De ver e viver. Doutora, você poderia dizer qual foi a composição do óleo administrado durante o tratamento e as doses? Qual tipo de óleo vocês usaram? Quem que forneceu esse óleo para vocês? Tina, nós usamos óleo da Abrace, usamos inicialmente o óleo laranja, que o que é da linha clássica, né, que é composto principalmente, ele é rico, um óleo rico em CBD, ele é um óleo full spectrum, né, ele traz todos os componentes da planta, porém ele é rico em CBD. Nessa época a gente ainda não tinha, né, as concentrações maiores, então a gente usou o óleo de 20 miligramas por ml, inicialmente. Então, todos esses benefícios eles foram obtidos com o óleo, com o canabidiol, simplesmente. E depois, como eu fui escrever o artigo e avançando no meu processo de pesquisa, eu fui vendo também os benefícios do THC para o Parkinson, né, para a parte principalmente motora, e introduzir posteriormente o THC. E ele continuou apresentando melhoras, assim, manteve as melhoras e ainda apresentou algumas outras melhoras mais discretas, principalmente na questão da firmeza, né, da força muscular e do estado de ânimo. E, enfim, mas esses primeiros avanços, né, esses avanços iniciais e que nos chamaram a atenção para escrever o relato, foram com óleo rico em CBD, da Abrace. Maravilha. Então, olha só, a Abrace mais uma vez participando da ciência brasileira, da ciência nacional, promovendo pesquisa, podendo melhorar a vida de uma pessoa. Isso é muito bom, é muito gratificante. Eu imagino que para vocês também deva ser algo assim. Eu estou fazendo história, né, doutora? Sim, é muito gostoso perceber que a gente está contribuindo, né, para a qualidade de vida das pessoas, né, Cristina? Isso é algo muito prazeroso. E a Abrace, eu também gosto muito de trabalhar com a Abrace, com os olhos da Abrace, porque eu costumo ter resultados muito bons, né, sem falar na questão de, como você fala aí, de fazer história, né? A Abrace vem fazendo história, é algo, o óleo que a Abraço fornece é um óleo que tem história também, né? A gente acompanha a história da Abraço, então, junto nesse processo também houve o aperfeiçoamento e a obtenção de um alto de qualidade, né, com relação aos óleos da Abraço. Então, eu sou muito satisfeita com os resultados que a gente tem quando o paciente opta por usar o óleo da Abraço. Excelente. Doutora, como é que a gente explica, de uma maneira simples que as pessoas possam entender, é, essas possíveis melhoras que esse paciente do relato de caso teve, né? Como que os fitocannabinoides interagem aí com mecanismos neuroprotetores, desse sistema? Por que ajudou tanto, né? Qual que é a explicação que vocês médicos, que a ciência pode dar? Tá certo que a gente não tem ainda é, muita pesquisa sobre isso, mas qual é o que vocês relacionam a melhora do paciente com os fitocannabinoides?
A base, Cristina, é o nosso sistema endocannabinoide, né? Nós temos o nosso corpo, para quem está conhecendo agora esse universo, um sistema endocannabinoide, né? Um sistema que produz canabinoides, são substâncias muito semelhantes à da cannabis, e através desse sistema, dos receptores presentes nesse sistema, é que nós podemos ter efeito da cannabis, né, da planta. E esse sistema ele está distribuído no nosso corpo inteiro, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, dos nossos outros sistemas de uma forma geral, especialmente o sistema nervoso, né, que é o caso do nosso paciente. Então, o sistema endocannabinoide ele está presente no sistema nervoso central de uma maneira bem importante, através principalmente do receptor CB1, né, e através deles e de outros mecanismos também, porque os canabinoides eles interagem não só com os receptores do sistema endocannabinoide, mas também com outros receptores presentes no sistema nervoso central. Então, essa interação entre fitocannabinoides e receptores, né, faz com que, de uma forma geral, haja uma regulação dos neurotransmissores no sistema nervoso. Né? Então, a base da ação da cannabis, é óbvio que existem outros mecanismos de ação, mas principalmente no sistema nervoso, a base de ação é essa regulação na produção de neurotransmissores. Né? Então, o que a gente percebe, que a gente tem observado, é que os canabinoides, ao contrário, né, Cristina, do que a gente escuta muito falar, que maconha queima neurônio, né? Quem nunca ouviu falar essa frase, não pode fumar maconha, porque maconha queima neurônio, é uma grande fake news, né? Vamos assim dizer na linguagem atual, porque o que a gente tem de real hoje é que, pelo contrário, nós temos o sistema endocannabinoide presente não só, como você trouxe aí, na questão da proteção do neurônio, mas na proteção, na reparação e principalmente, né, para quebrar esse estigma aí que eu falei anteriormente, na formação de novos neurônios, o que a gente chama de neurogênese. Né? Até pouco tempo atrás a gente achava que não se formavam novos neurônios, né? E hoje a gente já sabe que sim, novos neurônios se formam e que o sistema endocannabinoide está presente nesse processo. Então, quando a gente tem substâncias que são capazes de formar neurônios novos, de regenerar neurônios que estão lesados, né? E de proteger neurônios de danos, de possíveis danos, então a gente tem aí substâncias extremamente promissoras no tratamento das doenças neurodegenerativas, né? Uma vez que essas doenças elas são caracterizadas, como o nome já traz, pela destruição de neurônios, cada uma pela sua causa, com seu mecanismo fisiopatológico, né? Mas elas, de uma forma geral, o eixo principal dessas doenças é a destruição dos neurônios. Então, a base da ação do óleo, principalmente no Parkinson, né? Como é o caso do nosso paciente, no Alzheimer, nas doenças neurodegenerativas, nas demências de uma forma geral, né? E doenças neurodegenerativas de uma forma geral. A base do mecanismo é esse, né, de reparação, da capacidade de reparar, proteger e formar novos neurônios e também na autorregulação, né, no processo, na verdade, de regulação dos neurotransmissores. Perfeito. E em relação às pesquisas com cannabis no Brasil, como é que você avalia? Como é que foi sua experiência? Tá certo que você já teve contato direto com um óleo que estava ali é, pronto, tem legalidade, enfim. Mas assim, a gente vê muitos estudos de cannabis no Brasil, com cannabis no Brasil, seja com a planta ou seja com alguma doença, alguma certa dificuldade é, desses pesquisadores conseguirem. Primeiro, no Conselho de Ética da instituição da qual pertence, né? Já começa por aí. E depois na própria pesquisa em si. Como é que foi o seu processo? Sim, a gente sim observa. Na verdade, eu acompanhei um processo de evolução nesse contexto, né? Eu entrei no meu doutorado em 2019, então, no início, quando nós tentamos trabalhar com a cannabis, nós encontramos sim alguns entraves, né? A questão de conseguir, inicialmente eu queria trabalhar com óleo essencial de cannabis, que é bem interessante, a gente nem sabe que é possível, que existe, né? Mas no início era isso. E aqui a gente não tinha esse óleo essencial, então a gente não tinha aqui, a gente não podia produzir por conta dos entraves legais, e para importar era bem complicado. Também porque tinha que passar por um critério bem rigoroso da Anvisa, era um processo bem complexo. Então, no início, eu acompanhei isso. E no final do meu doutorado,
eu concluí o meu doutorado, na verdade, em outra pesquisa, uma pesquisa em parceria com a Unesp, que ainda está acontecendo. Eu defendi o doutorado porque eu peguei um braço, uma parte da pesquisa, mas a pesquisa segue lá em São Paulo. E lá, aí já foi mais fácil, porque aí nós utilizamos um óleo, aí nós já pegamos uma etapa mais tranquila do processo, porque também a opção foi trabalhar por um óleo nacional, né? Então, na verdade, eu entrei na pesquisa, eles já tinham escolhido o óleo, era uma associação de lá mesmo de São Paulo. Eu já entrei tanto com a composição do óleo escolhida, quanto com o óleo, né? O fornecedor do óleo. Mas o que acontece é que nós já pegamos, já foi um processo mais tranquilo nesse caso, porque aí dependeu só do comitê de ética, e aí vai depender muito de cada comitê de ética, como você bem trouxe, né? Mas aí o comitê de ética da Unesp foi solícito, né? Foi aberto para pesquisa, então não teve nenhum entrave dentro da própria instituição. Pelo fato de a gente estar trabalhando com um óleo produzido no Brasil também, nós fugimos um pouco dessa questão de importação que teria que passar pela Anvisa. Né? Então, hoje, com o fato da gente poder acessar o óleo apenas com um laudo e uma prescrição, isso torna a pesquisa um pouco mais acessível, né? Um pouco mais fácil, dependendo apenas, como você bem trouxe, dos comitês de ética. A gente ainda vê pouco no Brasil ensaios clínicos, né? Tem poucos ensaios clínicos com cannabis. A gente já vê ali as pesquisas crescendo um pouco na parte in vitro, né? E estudos também mais teóricos de revisão, mas ensaio clínico ainda é bem complexo, ainda são poucos, né? Tanto pela, é, pela pouca quantidade que a gente tem ainda de pesquisadores nesse universo, né? Como também pela insegurança ou pela incerteza dos resultados, ou seja, os pesquisadores ainda de uma forma geral não se sentem seguros de botar em prática ensaios clínicos nessa área, e é isso que a gente precisa movimentar mais, né, quebrar, seguir nesse processo, né, Cristina? É sempre quem trabalha com cannabis medicinal, está sempre derrubando barreira, está sempre quebrando estigma, né, para que a gente traga para dentro desse nível mais alto de evidência científica, que é o ensaio clínico, né, as pesquisas com cannabis. Né? Esse trabalho nosso lá foi um ensaio clínico, e a gente trabalhou dor. Na verdade, como eu falei que eu já entrei na pesquisa, o eixo principal da pesquisa era dor e cannabis. Por isso que eu falei que já tinha uma composição, inclusive, de óleo, né, escolhida específica para dor. A gente sabe que a composição dos canabinoides varia conforme a demanda do paciente, conforme a demanda da doença que está sendo tratada, né? Então, nesse caso, a gente já entrou com um ensaio clínico que era para dor, sendo que a minha proposta nesse trabalho era avaliar o nível de ansiedade. A gente sabe que DTM vem muito acompanhada também de ansiedade, né? Dor geralmente traz ansiedade. E aí a gente entrou para entender o comportamento da ansiedade nesses pacientes. Então, foi um ensaio clínico muito bacana, apesar do óleo não ser para ansiedade, né? A gente ainda conseguiu entender ali algum efeito, na verdade, algum não, muito efeito ansiolítico, mesmo sendo um óleo específico para dor, tinha muito THC, teoricamente não ia dar tanto efeito ansiolítico. A gente não viu realmente efeito ansiolítico no instrumento, mas a gente viu o efeito ansiolítico autorrelatado. Então foi bem interessante, sabe? Assim, é um ensaio clínico ainda não, eu gosto muito dessa área da ansiedade, eu acho que a gente tá, a humanidade está ansiosa, né, pós-pandemia principalmente, então eu acho que o óleo também é uma ferramenta muito rica para trabalhar essa área. Mas, enfim, é isso. A questão dos ensaios clínicos, a gente precisa melhorar. Você me perguntou sobre a pesquisa, né? No Sim. Brasil, assim, precisamos ter mais coragem de desenvolver ensaios clínicos, de botar em prática ensaios clínicos. E também é um estudo caro, difícil de colocar, não é só a coragem, né, Cristina? Pesquisa no Brasil é muito complicado, a gente não tem muito apoio financeiro, e quando fala em cannabis, a coisa fica mais complicada ainda, né? Então, os próximos passos para aprofundar essa pesquisa do uso terapêutico da cannabis em doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, por exemplo, então seriam ensaios clínicos, né? É o que está precisando, é o que seria o ideal agora para a continuidade aí desse estudo. Sim, o relato de caso, ele é bem importante. Não, o relato de caso não é um tipo de estudo que traga evidência científica Sim, importante, né? Porque ele não traz dados testados,
submetidos a um rigor metodológico, né? Mas ele é muito importante para mostrar o potencial daquela substância e estimular, principalmente, que pesquisadores desenvolvam ensaios clínicos, né? Então, considerando que a gente já tem estudos mostrando in vitro, né, esse potencial, como eu falei anteriormente, neuroreparador, na neurogênese, neuroprotetor, né? A gente já tem estudos in vitro mostrando isso, temos muita evidência clínica no sentido de prática clínica, né, mostrando isso nos pacientes. Temos agora com esse ensaio, com esse relato de caso, um relato importante, mostrando um resultado importante. Então, sim, Cristina, agora o próximo passo é desenvolver ensaios clínicos, né, para a gente ter realmente evidências mais robustas, para que a gente possa indicar. Na verdade, a gente pode indicar, mas de forma ainda não formal, né? De forma formal, para a gente fazer aquela indicação formal, a gente tem que ter ensaio clínico, embasando isso, de preferência ensaio clínico randomizado, que é o nível mais alto, vamos dizer, de evidência científica, é o ensaio clínico randomizado, ou seja, a gente não escolhe quem vai estar nos grupos, né? Que seja cego, ou seja, o pesquisador não esteja sabendo quem está tomando óleo, quem está tomando placebo, né? Então, é um nível de evidência científica mais alto que a gente está precisando, sim, para poder recomendar com embasamento científico, né, o uso para essas condições. Doutora, e como que você pensa, como você imagina essa integração da cannabis terapêutica nas práticas convencionais de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS? É exequível? A gente pode ter cannabis no SUS? E a gente pode e deve ter cannabis no SUS, né? É um direito de todos, né? A gente começa lá pela Constituição, né? Que traz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, se a gente tem uma substância que é capaz de levar alívio, de melhorar a qualidade de vida, de tratar doenças que a gente não vê resposta com os tratamentos convencionais, né? Eu acho que sim, o SUS tem que abraçar isso. A gente eu já fico muito feliz de ter essas leis municipais, né? Que São Paulo foi pioneira aí em implementar essa legislação, obrigando o SUS a fornecer. Então, isso ainda não é algo que a gente vê na prática clínica sendo executado de maneira tranquila ainda, né? Mas a gente já vê, sim, através ainda, infelizmente, de judicialização, de pressão, né, por parte dos pacientes, mas a gente já vê o SUS fornecendo os olhos. Então já é um comecinho, né? Eu vejo como se fosse um bebezinho ali começando a engatinhar, né, Cristina? A gente está começando a evoluir nesse processo e, se Deus quiser, daqui a bem pouco tempo, o SUS está fornecendo. É óbvio que a gente precisa ainda melhorar a questão do acesso, né? Ainda por a gente não ter ainda muita oferta, né, e ter muita demanda, ainda não é um tratamento acessível financeiramente para toda a população, né? A Abraço faz um trabalho lindo aí, né, de isenção, de tentar dar acesso a maior número de pessoas, independente do custo, mas a gente sabe que, de uma forma geral, não é um tratamento acessível. Então, aí, mais uma vez, a importância de que o SUS abrace, para que as pessoas tenham acesso, né, e se beneficiem cada vez mais desse tratamento, né? E é óbvio que quando a gente tem e eu acho muito bacana também, né, Cristina, porque quando a gente tem o SUS validando, o SUS incluindo, né, a gente tem uma lei incluindo no SUS, o SUS abraçando isso, a gente valida tudo que a gente tem feito teoricamente, pelo menos a nível de Brasil, porque o Ministério da Saúde não vai acatar algo que não tenha base científica, né? Então, isso é muito importante, tanto para o ganho no acesso para o paciente, quanto para a medicina canabinoide, né, se estabelecer de uma forma geral, né? Então, é isso, é sim, é muito exequível e muito necessário que o SUS abrace isso, né, e que a gente tenha, que capacite os profissionais, né, para isso, porque a gente tem aí, há uns anos atrás, a gente tinha menos de 1%, hoje eu já vejo um outro colega aí falando em quase 5% dos médicos brasileiros capacitados para prescrever cannabis, mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. A gente precisa que o SUS não só abra a porta para, né, assim, não abra a porta teoricamente, mas que abra a porta na prática, viabilizando o acesso, né, facilitando o acesso e principalmente capacitando os médicos e profissionais de saúde de uma forma geral habilitados, né, para prescreverem, né? Isso é bem importante também. Não adianta o SUS disponibilizar e os profissionais do SUS
não entenderem o que é a medicina canabinoide, né? Então, aí eu trago também, Cristina, mais uma coisa importante, eu, enquanto docente também, né, eu ministro aula numa faculdade com uma disciplina optativa de cannabis medicinal, que para mim é um ganho, assim, incrível a gente poder estar numa instituição privada falando de cannabis medicinal, mas eu trago aqui a importância também de que isso seja incluído na grade curricular, né? Eu sempre falo para os meus alunos assim, como que você vai sair médico, dentista, enfim, enfermeiro ou farmacêutico, um profissional de saúde, sem saber que existe um sistema endocannabinoide? É a mesma coisa que você sair do seu curso sabendo, não, sem, desconhecendo o sistema endócrino. Né? Não tem base, né, Cristina? Não tem sentido isso. É um sistema que está na base da organização de todo o nosso organismo. Então, como é que os profissionais não conhecem? Então, é algo, assim, para chegar lá no SUS com plenitude, é algo que tem que iniciar lá dentro das universidades, lá na base, né? Exatamente. Você mencionou esses 5% de médicos que prescrevem cannabis no Brasil. Muito pouco, muito pouco. Não tem nem o que comparar. Outra coisa, realmente, o ideal seria que toda graduação, seja de medicina, seja de odonto, curso de saúde que for, pudesse ter uma cadeira, pudesse ter essa disciplina de sistema endocannabinoide, alguma coisa desse tipo. A gente vê que algumas universidades, como a sua, a UFPB, enfim, umas outras aí, que já tem essa cadeira, né? Então, Uhum. são poucas ainda, mas precisa que todas Então, façam, precisa incluir no currículo, né? Precisa e vir isso, lá porque por enquanto a do gente está MEC, como né? optativa, né? Estamos Optativa. como disciplina optativa ainda, né? Mas é muito importante que se torne, que seja incluído na grade mesmo, né? Exigida pelo MEC. E o que eu falo sempre assim, se você nunca quiser prescrever cannabis, tudo bem. Se você não gosta, tem preconceito, tudo bem, é um direito que você tem. Mas o sistema endocannabinoide está no organismo de qualquer mamífero, de qualquer ser humano, né? Então isso não tem como fugir. Né? Não quer prescrever, tudo bem, mas sistema endocannabinoide é importante se conhecer, sim. Exatamente. Agora, doutora, falando aí em desafios, né? Quais são esses principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde, principalmente médicos, ao prescrever cannabis, especialmente para a população idosa? Nós temos aí o desafio, alguns desafios, né? Desafios clínicos e desafios sociais, vamos assim dizer, né? Clinicamente falando, porque são pacientes que muitas vezes têm comorbidades, acumulam muitas doenças crônicas, né? Usam muitos medicamentos, e a gente ainda está entendendo as interações medicamentosas, a gente ainda está entendendo o comportamento da cannabis, né, nesses pacientes. Então, esse é um desafio no sentido de ir devagarinho, de ir percebendo cada paciente, né? Como eu falei inicialmente, é um tratamento sempre muito individualizado. Então, não é porque é idoso ou qualquer outra faixa etária que a gente tem que generalizar, né? Cada indivíduo é um indivíduo, né? Eu tenho, por exemplo, uma paciente vai fazer 99 anos agora, né? E tem Alzheimer e usa o óleo e usa vários, né, que a gente chama de polifarmácia, né, ela usa vários medicamentos, mas aí é um desafio sempre a gente introduzir o óleo sem interferir com os outros medicamentos, né, entendendo o que é efeito do óleo, o que é efeito dos outros medicamentos também, porque tem isso, né, e aí entra também, Cristina, o que eu falei, que é o outro ponto social, né, a gente tem muito preconceito, principalmente nessa população mais idosa, né? Eles já vêm com aquela bagagem pronta do preconceito e do estigma da planta, né? E a gente tem o trabalho de desconstruir. E o nosso grande aliado nesse processo é a necessidade dele, obviamente, e o benefício que ele vê nas outras pessoas. Então, isso sempre ajuda. Um relato de alguém que usou, né, e que se deu bem, que teve sucesso com o tratamento. Então, isso estimula, mas é sempre, assim, um desafio, como você trouxe no início, né? Esse desafio de implementar o tratamento. A gente vê, muitas vezes, logo no início, eles retratando algum efeito, ou aí vem a ansiedade, vem o medo, né? Às vezes desencadeia essa sensação de, ai meu Deus, tô usando, eles acham que estão usando uma droga, né? Me perguntam, doutora, é uma droga? Vai ter o mesmo efeito que a maconha?
né? É a mesma coisa que a maconha, eu sempre digo assim, é a mesma coisa, só que administrada com controle, numa quantidade menor, a gente sabendo que você está consumindo, eu vou dosando, ajustando. Então, tudo isso é desafio. Você falar para um idoso que ele vai ingerir algo que ele teve preconceito a vida inteira, é bem complexo, né? É um grande desafio. Mas é muito prazeroso também quando a gente supera, quando a gente consegue introduzir ele dentro daquela polifarmácia e não ter efeito adverso, quando a gente consegue superar esses preconceitos que ele traz, né? E depois escutar o relato de que nunca se sentiu tão bem, de que trouxe para ele a vida de volta, né? Enfim, são vários relatos lindos que a gente escuta que faz valer a pena, né, Cristina? Que nos fortalece para enfrentar esses desafios do dia a dia, né? Com certeza. Doutora, agora, com base nesse estudo de caso, é, quais as recomendações você daria para outros profissionais de saúde interessados em incorporar o óleo de cannabis no tratamento para pacientes com Parkinson? Usem com cautela, com moderação, mas que usem porque não foi só esse paciente que eu tive benefício, como eu falei no início, né? Eu trago vários outros. Olha, eu tive um paciente, dois pacientes, um que trouxe o outro, dois com Parkinson, né? Eles eram de uma igreja e tocavam nessa igreja, e os dois já tinham parado de trocar seus instrumentos por conta da rigidez, né, nas mãos. E aí veio para mim fazer outra. E olha que eles são evangélicos, já tem aquela mentalidade mais engessadinha com relação a cannabis, né? Mas o que veio inicialmente se propôs, e aí, com poucos dias, menos de um mês de tratamento, ele voltou, me mandou mensagem dizendo que voltou a tocar, estava super feliz porque tinha voltado a tocar. E aí indicou para o colega, que também tinha a mesma condição, e o colega usou e também voltou a tocar. Então, assim, são relatos lindos que a gente escuta, né, Cristina, e que motiva. Então, eu digo aos colegas, usem, né? Eu não tive nenhum caso de um efeito grave, adverso, de efeito que me fizesse desistir, ou que fizesse o paciente desistir, né, do tratamento. A gente não tem relato de toxicidade severa com cannabis, né? O que a gente chama é de toxicidade aguda, que é aquela sensação leve, que passa rápido, em 90% dos casos, 90 e tantos por cento dos casos, não precisa de nenhuma intervenção, basta o paciente relaxar, descansar, tomar líquido, se alimentar, esperar o tempo passar que aquele efeito melhora, né? Então, usem sem medo, não tem medo. O que a gente tem que fazer com com a cannabis medicinal é ir testando e sentindo cada paciente. Por isso, a orientação é começar com doses pequenas e ir aumentando, né? Se você não tem ainda o domínio do THC, começa com o CBD, vai sentindo a reação ao CBD. Depois, se houver necessidade, introduz o THC devagarinho. O THC não é nenhum vilão, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha o THC como o grande vilão da maconha, né? E não é. A gente sabe que não é. Ele tem efeito terapêutico, efeitos, né? Diversos terapêuticos, assim como o canabidiol, né? Então, introduz o THC, que também tem. A gente tem um estudo com macacos que foi induzido o Parkinson nesses animais e eles pararam de andar. E ele até cita esse artigo no meu estudo pela similaridade do efeito, né, do meu paciente ter retomado também a capacidade de andar. Então, esses macacos, eles voltaram a andar só com o uso do THC. Então, a gente vê que não só o CBD é efetivo nesses casos, mas que o THC também tem muito benefício, né? Então, usem sem medo, né? Usem sem medo, devagarinho, com uma dose pequena, aumentando progressivamente, fazendo o monitoramento e o acompanhamento semanal desses pacientes para ajustar a dose direitinho, e não tem erro, dá certo. Sempre vai dar certo, né? Em maior ou menor grau, assim, sempre é bem difícil de dizer, né? Vou retirar o sempre, mas que medicina não tem, né? Não tem 2 mais 2, assim, tudo pode acontecer. Mas a maior parte das vezes não vai ter problema de você usar, né? E quando aparece como eu falei, quando aparece algum efeito adverso, é algo muito sutil, que foi com o aumento de uma gotinha só, você regride nessa gota e fica tudo bem com o paciente, né? E não tem grandes problemas não, use sem medo. Né? Adquira o Excelente. conhecimento, que é importante, né? Fazer com base no conhecimento, estude, leia e vá sem medo. Excelente, doutora. A gente está chegando aqui ao final da gravação. Queria te agradecer de coração você trazer seu conhecimento, sua experiência aqui para a gente, porque eu acho que educação canábica hoje é o principal. A gente vê que a ciência já está dando conta, as pessoas estão ficando bem,
A justiça também já está aí se encaminhando para uma regulamentação, enfim, de uma forma ou de outra. E a gente precisa agora quebrar os mitos, os tabus, os preconceitos através da educação canábica, que é isso que a gente faz aqui, né? Com vocês, com os pacientes, com quem mais chegar. Então, queria te pedir para deixar aqui sua mensagem, para a gente poder encerrar sua despedida e te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Cristina, agradeço a oportunidade de poder trazer esse relato, de falar um pouco sobre a medicina canabinoide, de esclarecer um pouco, né? Conte sempre comigo para esse processo de educação, né? Eu acho que é bem importante que a gente leve conhecimento, né? A mensagem que eu deixo aqui é que é importante, eu encerrei, é bem interessante, me veio agora essa imagem, eu encerrei a minha tese de doutorado, a defesa da tese, com uma imagem que eu acho linda, Cristina, que é como se fosse assim uma floresta de cannabis, assim, da planta, né? Uma floresta bem daquelas plantas bem altas, e no meio dela, assim, uma fresta de sol entrando assim bem forte. E eu defini aquilo ali, aquela imagem, como sendo a luz do conhecimento, né? Entrando ali no universo canábico, né? Então, o que eu deixo aqui de mensagem é: vamos produzir ciência, né? Vamos produzir conhecimento. Para quem não está dentro do processo de fazer pesquisa, estude o conhecimento que já tem pronto, que já tem muita coisa pronta, né? Já tem muito estudo aí para a gente ter de base para tratar nossos pacientes. Então, estudem, não só médicos, profissionais de saúde de uma forma geral, na odontologia, o meu doutorado foi dentro da odontologia. Já tem um uso amplo também, assim, é restrito em termos de quantidade de coisas a serem tratadas, mais amplo em termos de benefício com esses pacientes, né? Então, outras áreas também a gente já tem na veterinária, né? Enfim, tem várias áreas já sendo beneficiadas com o uso da cannabis, né? Então, estudem, né? Vamos derrubar preconceito. A cannabis é uma planta como outra qualquer, né? Não tem nada de errado com ela, né? Até 1900, mais ou menos, a cannabis era utilizada, comercializada na farmácia, o extrato dela, como qualquer outro medicamento, era tomado chá, né, como qualquer outro chá. Então, não tem nada de errado com essa planta, né? Aprofundem seus conhecimentos, quebrem estigmas e preconceitos e vamos avançar, porque só tem benefício, né? A gente tem que levar para um número cada vez maior de pessoas o benefício dessa planta, né? O alívio que essa planta traz enquanto planta medicinal. É isso, Cristina. Muito obrigada pela oportunidade. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify. Você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!